Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Já está de férias? Já está de recesso? Já está se preparando para Natal e Ano Novo? Então, eu também estou. Mas não sem deixar para você alguns conteúdos que eu acho que vão acrescentar para você compreender o que aconteceu nessa tentativa de golpe de Estado. Um tempo atrás eu tinha me comprometido já a fazer alguns materiais relacionados à investigação da Polícia Federal e de como o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, quando começou isso, quais foram as fases dessa tentativa de golpe de Estado. E esse aqui é o primeiro desses vídeos em que a gente vai relembrar todas as etapas do golpe que o Bolsonaro tentou dar no governo brasileiro. Então esse golpe teve 3 fases. A fase do sonho, do desejo, depois a fase dos atos preparatórios, da preparação do terreno, e depois a tentativa de golpe propriamente dita, o momento em que todo mundo partiu para a ação, para derrubar o presidente eleito, mais do que isso, para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, manter o Bolsonaro no poder. Deu tudo errado, ainda bem. Para o nosso bem, a gente não está vivendo numa ditadura, porque o golpe realmente, como disse o Mourão lá, que é o ex-vice-presidente, foi um golpe meio tabajara mesmo, porque o pessoal preparou e deixou um monte de provas contra eles mesmos, né? Um golpe impresso e auditável, como se diz por aí. E aí eu vou te contar um pouco de detalhes. Hoje a gente vai contar, então, essas 2 primeiras fases até o momento em que o Bolsonaro perde as eleições e aí parte para o ataque. Você precisa entender porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Tudo que vem antes disso está ligada a tudo que aconteceu depois do dia 30 de outubro de 2022, que é quando acontecem as eleições, o segundo turno, e o Lula é eleito presidente do Brasil. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho, você vai ter conteúdo para esse fim de ano, para você relembrar e prestar atenção em tudo que aconteceu, em tudo que a Polícia Federal descobriu a respeito dessa tentativa de golpe. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês e o juridiquês para o bom e velho português. E sempre te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp. O conteúdo sempre chega primeiro para quem está no grupo e o link está aqui na descrição. E também te peço, se puder e se quiser, para você participar do financiamento coletivo, porque esse trabalho aqui é um trabalho de jornalismo independente. Eu trabalho aqui no meu escritório, eu não tenho patrão, eu não tenho salário, e a manutenção desse trabalho depende da contribuição de quem assiste. Então, se você puder, eu te convido para ser membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, ou então você pode contribuir também com essa chave Pix aqui. A maioria contribui assim. E se você não puder, não tem problema. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, que está pago. Vamos nessa? Vamos entender então desde o início, né? E esse início está bem distante, tá? Não foi agora, em 2022, em 2021, não. Muito mais atrás. Tudo começou lá em 1999. 99. O governo ainda era o Fernando Henrique Cardoso. Jair Bolsonaro era um deputadinho do baixo clero, um deputadinho desqualificado, que era piada entre os próprios deputados. E ele foi num programa de entrevistas da TV Câmara, chamado Câmara Aberta. Esse programa entrevistava deputados sobre várias opiniões deles a respeito de diversos temas de interesse do Brasil. E o Bolsonaro foi o convidado nesse programa que a gente vai ver pequenos trechos aqui, que definem claramente o caminho que o Brasil tomaria se um dia o Bolsonaro obtivesse destaque como político, o que acabou acontecendo no futuro. Mas vamos lá. Nessa entrevista, o Bolsonaro já deixa claro como ele era um admirador da ditadura militar, um admirador dos métodos da ditadura. Por exemplo, nesse trecho de vídeo que a gente vai falar aqui, ele diz assim, com todas as letras, que ele é a favor da tortura. Dá uma olhada. Estou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, com 15 quilos de cocaína no lombo, e acha que ele tem que ser tratado com dignidade. E nós aqui, torturados, né? Preocupados, nossos filhos estão sendo aliciados por tráfico nas escolas. Pô. Isso é democracia, o pessoal chama de democracia. Essa porcaria que a gente vive hoje em dia, é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Você tem saudade do regime militar? Quem tem o povo, não pelo regime em si, se tinha mais dignidade naquela época. Hoje você vê colega de esquerda falar, nem no regime militar acontecia isso.
No regime militar se roubava 10% na Embaixada da França. Hoje se rouba 90%. Essa era a ideia que o Bolsonaro tinha da política, né? E tinha da ditadura militar. Eu acho que essa é a imagem que ele tem até hoje. A de que havia honestidade na ditadura militar, né? A gente sabe, depois de muito tempo, isso vem à tona, óbvio que na época não dava para saber, mas existiu muitíssima corrupção na ditadura militar e ela não era denunciada pelos veículos de comunicação justamente porque quem denunciasse corria risco de ser preso, de ser torturado, de ser assassinado, de desaparecer do dia para a noite. Então, por isso, ninguém denunciava as corrupções da ditadura militar. Mas hoje a gente sabe que a ditadura foi extremamente corrupta. Mas o Bolsonaro tinha essa ideia. E você viu também que ele tinha já a ideia de que a democracia não serve, não funciona, né? E ele deixa isso muito claro nesse outro vídeo aqui, em que ele menciona exatamente como ele acha que a democracia não serve para nada. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não qualquer guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? O senhor acha que o exercício da democracia é uma besteira? Faliu aqui no Brasil. Você vê isso em 99, né? O Bolsonaro, ele entende que a própria democracia, esse sistema político que a gente elege o nosso governante, ele acha que esse sistema é de esquerda. Ele entende esse sistema como sendo de esquerda. Então é por isso que ele é um antidemocrata, porque ele acha que dar liberdade para o povo eleger o seu governante é uma ideia da esquerda. Então, por isso ele combate. E aí, no último trecho que eu quero mostrar para você, ele deixa absolutamente claro, claríssimo, qual seria o objetivo dele se um dia ele deixasse de ser esse deputado do baixo clero, que está aqui nesse vídeo, e se transformasse num político de expressão, o que acabou acontecendo. Aliás, esse vídeo aqui parece meio que uma profecia, né? Que quase se realizou, mas o golpe deu errado. Dá uma olhada. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. Tá aqui, o Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, deu logo o golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Então tá aí. Ele disse, com todas as letras, lá em 99, que se ele pudesse, ele daria um golpe. Que o Congresso não serve para nada. O Congresso do qual ele fazia parte, inclusive, já nessa época aí. Que o Congresso não serve para nada. Que a democracia não serve para nada. Não funciona. E que tem que torturar as pessoas. E aí passa um tempo, bastante tempo até. Passa 15 anos depois dessa entrevista aí. E o que acontece com Jair Bolsonaro? Ele começa a ganhar projeção. E como? Dando entrevistas em programas populares de televisão. Ele começa a dar entrevista numa era em que já tinha rede social, e ele falava as mesmas bobagens de sempre, os mesmos absurdos chocantes de sempre. E isso para os canais era ouro, né? Por quê? Porque dá audiência. Gente que choca, gente que fala barbaridades, sempre dá audiência e depois dá repercussão, inclusive. A era das redes sociais já tinha começado e dava muita repercussão às bobagens que o Bolsonaro falava em programas de televisão. Isso foi muito discutido, muito debatido, muito analisado, porque olha só, essa matéria, por exemplo, aqui do Maurício Sticer, que é um especialista em televisão. Qual foi o papel do CQC, Super Pop e Pânico na popularização de Bolsonaro? Talvez nem todo mundo se lembre do CQC, que era um programa que tinha na Band, que era um programa que tinha uns quadros humorísticos, que eram meio que disfarçados de jornalismo, que entrevistavam políticos, geralmente com aquele objetivo de ridicularizar os políticos, de mostrar como essa gente é despreparada, é sem noção e está lá representando a gente no Congresso Nacional. Super Pop até hoje está no ar, né, o programa da Luciana Gimenez, que também levava o Bolsonaro lá para ele falar os maiores absurdos, porque dava ibope. E o Pânico, da Jovem Pan, que sempre teve esse viés reacionário que a gente hoje sabe que tem, mas naquela época já tinha, e que também aproveitava as barbaridades que o Bolsonaro falava para poder dar audiência. Então isso projetou o nome do Jair Bolsonaro. Ele se transformou numa pessoa nacionalmente conhecida,
E aí, olha só, Mônica Iose é uma das ex-repórteres do CQC, né? Mônica Iose disse se arrepender de ter entrevistado Jair Bolsonaro no CQC. Ela fala que entrevistou ele inúmeras vezes. Via ele no corredor, corria lá, porque sabia que vinha uma frase de efeito, que vinha um absurdo, e esse absurdo ia dar repercussão, ia dar audiência. E aí, depois de tudo que aconteceu, né? Bolsonaro vira presidente, ela se deu conta, isso aqui ela falou inclusive no ano em que o Bolsonaro virou presidente, quando ela se deu conta de que indiretamente, mesmo sem querer, ela tinha ajudado a dar projeção para o Jair Bolsonaro. Ela mesma diz nessa entrevista que o objetivo era justamente o contrário, era mostrar para o Brasil como essa gente era sem noção, que eles não tinham ideia de que ia haver identificação popular, que o povo ia se identificar com aquele maluco e ia gostar dele. Ninguém imaginava que isso podia acontecer, mas foi o que acabou acontecendo. E aí o que esse fenômeno produziu? De piada na TV brasileira a presidente eleito. Virou isso, Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. Teve vários fatores, teve a prisão do Lula, teve a facada, né? Mas certamente essa coisa de ter popularizado o Bolsonaro a partir das bobagens que ele falava, a televisão fez esse fenômeno, e isso transformou o Bolsonaro num sujeito presidenciável, numa pessoa que o brasileiro considerou votar para presidente. E isso levou o Bolsonaro a ser eleito presidente do Brasil. E aí ele é eleito, toma posse, e assim que ele toma posse, ele começa a trabalhar no plano que ele tinha dito lá naquela entrevista em 1999, o plano de dar um golpe de Estado. Diferentemente daquela entrevista, obviamente, ele não deu um golpe no dia seguinte, como ele falou, porque não é assim que funciona, é preciso criar condições para dar um golpe de Estado. Então ele começou o trabalho preparatório, que é a parte mais importante desse vídeo aqui. E aí já aparece na própria decisão, no próprio relatório da Polícia Federal, como que isso começa. Está aqui, ó, página 5 do relatório. Está pequeno, mas eu vou ler junto com você. O grupo investigado criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação no país, que teria como artífices os ministros da Suprema Corte Brasileira e do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de prejudicar o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os ataques às urnas eletrônicas não se iniciaram após o segundo turno das eleições presidenciais. Pelo contrário, conforme exposto no inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, a gente vai falar dele, o grupo ora investigado, desde o ano de 2019, já propagava essa ideia. O objetivo era sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral para, posteriormente, a narrativa atingir dois objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato casuístico, ou seja, só está falando isso porque perdeu a eleição. Não. Ele já vinha falando antes que era para preparar o terreno. Em caso de derrota eleitoral, e o mais relevante, sendo utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Então, difundir essa ideia de que a eleição era roubada era muito importante, primeiro, para não dizerem que o Bolsonaro inventou isso de última hora porque perdeu. E segundo, era a principal justificativa para ele agir, para ele fazer as coisas que fez durante esse período de 2019 para cá, né? E as coisas que fez a partir então de 2022. E aí já no começo de 2019 começa a haver ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em março, 14 de março de 2019, comecinho do governo Bolsonaro, o presidente do STF abre inquérito para apurar ameaças e fake news que tem a corte como alvo. Está aqui em amarelo a data, 14 de 3 de 2019. O presidente era o Dias Toffoli, ele abriu o inquérito 4781, que na verdade na época tinha outro número, ele mudou, e colocou o Alexandre de Moraes como relator. Segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, quando o STF é atacado, ele pode abrir uma investigação de ofício e o presidente pode indicar quem é o relator, não precisa sortear. Por isso que o Alexandre de Moraes virou o relator dessa investigação. Essa matéria aqui, é de 12 dias depois da abertura do inquérito. Ela fala justamente sobre esses atos que levaram à abertura da investigação. Democracia em risco. Março de 2019, gente. Democracia em risco.
Internautas pró-Bolsonaro disparam ameaças contra a STF nas redes. E olha o que está em amarelo. Principais alvos são Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Cadê o Xandão? Até agora ninguém falou no Xandão. O Xandão já era o relator do inquérito, mas estava no começo da história, ninguém falava dele. Por que era o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes? O Dias Toffoli, porque ele foi indicado pelo Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele era visto pelos bolsonaristas como petista. E o Gilmar Mendes foi ele que mudou o voto quando o STF decidiu que não podia prender após a condenação em segunda instância. Só podia prender uma pessoa depois que o processo tivesse transitado em julgado. Quando o Lula foi preso, o Gilmar Mendes votou para permitir a prisão. Aí o Moro prendeu o Lula, veio aquela confusão toda, os ministros perceberam que aquilo tinha sido usado para interferir no processo eleitoral de 2018, aí teve um novo julgamento e o Gilmar Mendes voltou contrário, mudou de ideia e passou a concordar que só pode prender alguém depois do trânsito em julgado. Então, por essas razões, os dois eram os principais alvos dos bolsonaristas. Como eu disse, Xandão, ninguém falava dele até então. Isso aqui já é outubro de 2019. No Twitter, Bolsonaro identifica o Supremo Tribunal Federal como um de seus inimigos. Ele já na presidência, dizendo que os ministros do STF eram os verdadeiros inimigos dele, Bolsonaro. Então, assim, lá em outubro de 2019 já havia uma treta do presidente com o Supremo Tribunal Federal e já havia ameaças, já havia manifestação nas redes sociais, já havia todo tipo de ação bolsonarista nas redes, principalmente, para atacar os ministros, os familiares dos ministros, ameaça de morte, ameaça de tudo quanto é tipo de você imaginar, inclusive divulgação de dados dos ministros, de endereço, divulgação de onde estudava o filho, onde a esposa frequentava, tudo isso estava sendo divulgado nas redes sociais. E é isso que passou a ser investigado no inquérito das fake news, né? Aí vem 2020, segundo ano do governo Bolsonaro, pandemia, e aí a gente estava ali vivendo um período difícil do país. Em 9 de março de 2020, faltava poucos dias para surgir o primeiro caso de Covid no Brasil. Bolsonaro fez lá uma declaração e aí disse o seguinte: sem apresentar provas, Bolsonaro disse que houve fraude eleitoral e que foi eleito no primeiro turno. Bolsonaro, então, disse naquela ocasião que a eleição dele, que ele venceu do Haddad, já tinha sido fraudada. Ele tinha ganhado no primeiro turno, mas que aí tinham criado uma fraude para ele não ganhar, e aí a eleição foi para o segundo turno, e aí aparentemente ele não sabia o que tinha acontecido, que essa fraude só aconteceu num turno e não aconteceu nos dois, e aí ele ganhou a eleição. Então ele já começava a disseminar a ideia de que a eleição tinha sido roubada, mesmo ele tendo ganhado a eleição. Pensa bem. Aí o tempo passa, né? Bolsonaro mentiu mais de 4 vezes por dia durante o governo. Esse levantamento aí foi feito há 2 dias do final do mandato dele. Demonstra justamente como a mentira era importante ferramenta para deixar as pessoas indignadas e para atrair as pessoas para o lado do Bolsonaro. Então, ele usava da mentira, ele inventava história de todo tipo. E esse levantamento foi feito pela agência Aos Fatos. Pensa bem, 4 vezes por dia durante o governo o cara botava uma mentira pública. Ou numa rede social, ou numa entrevista, ou num pronunciamento num evento. Ele mentia todos os dias e o tempo todo. Bolsonaro invoca intervenção militar contra o STF e flerta com o golpe. A gente ainda está falando de 2020. Olha a data aqui, ó. 28 de maio de 2020. Tá vendo aqui? Enquanto ataca a corte, o presidente se aproxima do Congresso e oferece vaga no Supremo ao PGR, ao Procurador-Geral da República, que o investiga. É a interpretação de quem conspira contra a democracia, disse um analista na época. Então, a gente ainda está em 2020, Bolsonaro já começa a falar em intervenção militar, em golpe, em outras palavras. Vai seguindo o tempo. Bolsonaro ameaça a STF de golpe, exorta a desobediência à justiça e diz que só sai morto do cargo de presidente. Quando ele disse isso? 7 de setembro de 2021. No desfile de 7 de setembro, ele transformou o desfile num ato político e falou que não ia obedecer, que ia passar a ignorar as ordens do Alexandre de Moraes,
que na época o Luiz Fux era o presidente do Supremo Tribunal Federal, que o Fux tinha que enquadrar o Xandão, se não enquadrasse ele ia sofrer as consequências, que o Bolsonaro não estava querendo dar golpe, mas parece que estavam obrigando ele a dar. Em outras palavras, é isso que ele estava dizendo, né? E aí, o que é isso? Desobedecer uma ordem judicial. É crime de responsabilidade. Aí o próprio Supremo Tribunal Federal e vários deputados, inclusive aliados do Bolsonaro, falaram, pera um pouquinho, está atravessando o limite. Por quê? Desobedecer a ordem judicial dá impeachment. E aí o Temer entrou em campo. O Temer foi lá conversar com o Bolsonaro, alertou o Bolsonaro de que ele tinha passado do limite, que ele podia sofrer o impeachment. Ele ainda não tinha aquele apoio todo da Câmara. Por quê? Porque estava indo extremamente mal na pandemia, ele ainda não tinha entregado o cofre para o Arthur Lira, e por conta disso ele estava ali, acossado pelo Congresso Nacional. O que aconteceu na sequência? Após o encontro com Temer, Bolsonaro volta atrás em ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. Ele divulgou uma carta pedindo desculpas, dizendo que tinha sido mal interpretado. É o famoso quem me conhece sabe, né? Que chamava o Alexandre de Moraes de professor, de jurista, dizendo que não tinha o objetivo de descumprir nenhuma ordem judicial. O Temer chegou a intermediar um telefonema do Bolsonaro para o Alexandre de Moraes, em que ele baixou a bola, botou o rabinho entre as pernas, para tentar desarmar a bomba que ele mesmo tinha armado. E que estava todo mundo falando, agora o Bolsonaro cai. Depois disso foi que ele entregou de fato o cofre, né? A chave do orçamento para o Arthur Lira, criou orçamento secreto, aquele monte de coisas. E aí o Congresso passou a apoiá-lo. Então por isso que ele não caiu. Por isso que não sofreu impeachment. Porque ele entregou dinheiro para os deputados, entregou o governo na mão do Arthur Lira e ficou lá fazendo moçociato o resto do mandato. O ministro da Defesa faz ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. Isso acontece em julho de 2021. O Braga Neto, esse que está preso agora, que foi o candidato a vice, na época era o ministro da Defesa. E aí ele mandou um recado para o Arthur Lira, porque tinha um projeto de lei que ia ser votado, para instituir o voto impresso, que era uma teimosia da turma do Bolsonaro, nessa insistência, nessa alegação de que tinha fraude. Então era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E aí o Braga Neto já mandou logo esse recado. Ele disse o seguinte, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. É uma clara ameaça de golpe, não tem dúvida. Braga Neto usa interlocutor político para duro recado. Sem voto auditável, disposição das Forças Armadas, é que pleito não seja realizado. Aí isso pegou super mal. Ele teve que negar que estava ameaçando, mas, enfim, ninguém acreditou e ficou por isso mesmo. Aí vem o dia da votação da PEC, da proposta do voto impresso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O que Bolsonaro faz? Bolsonaro participa de desfile de blindados no dia em que a Câmara deve rejeitar o voto impresso. No dia da votação, a Marinha, essa foi a única que aceitou dar o golpe com ele, a Marinha desfilou com tanques de guerra na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, para ir até o Palácio do Planalto. A desculpa é que era para levar um convite para o Bolsonaro participar de um evento da Marinha. Mas esse negócio de levar um convite para o presidente custou 3.700.000 reais, que é o custo da movimentação desses tanques para circular, porque esses tanques não ficam lá em Brasília, ficam em outros lugares. Tiveram que viajar, levar esses tanques para o Bolsonaro fazer uma manifestação de força, lá colocar os tanques na esplanada, para tentar intimidar os deputados. Essa história ficou famosa, essa imagem, inclusive, é bastante famosa do tanque fumegando, soltando fumacê danado, virou meme, virou piada, virou gozação. A Marinha saiu, foi mais queimada do que entrou nessa história, né? E o resultado, obviamente, foi o inverso do que o Bolsonaro queria. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva a PEC do voto impresso. Matéria está aqui embaixo, 10 de agosto de 2021. Então estava aquela forçação de barra em cima do tal do voto impresso. E não deu certo. Aí vem o ano de 2022, o ano da eleição. Era o ano de concluir essa fase de convencer as pessoas de que tinha alguma coisa errada com a votação brasileira.
Bolsonaro participa de atos contra o STF e reforça clima de tensão com o judiciário. Isso 1º de maio, evento do 1º de maio, que o presidente participou e já começou a falar das manifestações de São Paulo, começou a atacar o Supremo Tribunal Federal, isso em maio. Aí passa mais um tempinho. Junho, Bolsonaro sobre STF. Foi do tempo que decisão se cumpria. Não sou mais. Ou seja, ele volta a dizer que não ia cumprir determinação judicial. E aí escala ainda mais a crise, a tensão contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é junho. Passa mais um pouquinho, vem julho. E aí a famosa reunião dos embaixadores, 19 de julho de 2022. Em reunião com embaixadores, Bolsonaro questiona urnas e Tribunal Superior Eleitoral. O presidente reuniu diplomatas estrangeiros no Palácio da Alvorada para repetir teorias fantasiosas sobre o sistema de votação, atacar ministros do Judiciário e exaltar suposto papel das Forças Armadas no processo eleitoral. Então aí ele reuniu representantes de outros países para tentar obter um apoio internacional para a tentativa de dar um golpe de Estado. Ele, inclusive, foi condenado por conta dessa reunião, porque ele utilizou os palácios da presidência da República para realizar essa reunião. Ele utilizou a TV Brasil para transmitir ao vivo a reunião. Então isso foi considerado abuso de poder político e abuso de poder dos meios de comunicação, porque ele usou a TV que pertence ao governo brasileiro para divulgar o evento dele, que era um evento para descredibilizar as urnas eletrônicas, né, para tentar interferir nas eleições. Por conta disso, ele foi condenado e foi tornado inelegível. E não só por conta disso. Pelo que vinha a seguir, vem a outra condenação. Bolsonaro ataca a STF e chama atos para 7 de setembro durante convenção. No dia 24 de julho de 2022, o partido dele, o PL, fez a convenção para a escolha dos candidatos a presidente e a vice, no caso, ele e o Braga Neto. E aí, no discurso, ele convocou os apoiadores para participar do 7 de setembro, né? De novo, atacou o STF, atacou os ministros, falou que tinha uma grande conspiração contra ele e convocando as pessoas para estarem presentes no ato de 7 de setembro. Aí vem o 7 de setembro, pouco tempo depois. Ato em São Paulo é marcado por ataques a ministros do STF e pedidos de intervenção militar. 7 de setembro de 2022, o Bolsonaro transforma o ato de 7 de setembro num grande comício e num grande ato para dizer que as eleições eram fraudadas, para dizer que o Lula estava sendo protegido pela Suprema Corte, para dizer que os ministros queriam eleger o Lula. E aí, por esse fato, por ter usado outro evento, que é bancado com dinheiro público, para fazer campanha, o Bolsonaro foi condenado novamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e novamente condenado a ficar inelegível por 8 anos. Então, ele tem 2 condenações por crime eleitoral. Ele está 2 vezes inelegível por 8 anos. Por isso que a reversão dessa inelegibilidade é praticamente impossível, porque são 2 condenações diferentes que ele teria que derrubar. Bolsonaro volta a repetir ameaças contra a democracia, ainda é do ato de 7 de setembro. Em evento boicotado por lideranças do Congresso, porque o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, os presidentes das câmaras, do Senado, os líderes dos partidos, não foram participar do evento porque já sabia que ele ia fazer um comício do evento. O presidente transforma a bicentenário da independência em palanque de campanha, incita apoiadores contra o STF, cita golpe de 64 e diz que a história pode se repetir. Então ele diz claramente que pode sim dar um golpe de Estado. Ele diz, ninguém precisou dizer por ele. Ele próprio diz, né? E aí isso já era setembro, já estava na boca aí da eleição, faltava pouco tempo para a eleição, só que todos os planos do Bolsonaro deram errado. Ele não conseguiu se eleger. No dia 30 de outubro de 2022 acontece o segundo turno das eleições e Lula é eleito novamente presidente da República do Brasil pela 3ª vez. Uma diferença apertada, né? Foi 50,83% dos votos válidos contra 49,17% do Bolsonaro, que acabou caindo fora, ficou sem a reeleição. E aí, a partir daí, começa a segunda fase do plano do golpe. A primeira fase era convencer as pessoas de que as eleições não são sérias,
convencer as pessoas de que existia uma conspiração contra ele, convencer as pessoas a ficarem revoltadas com isso, para partir para a segunda etapa do plano de golpe. Se ele tivesse ganhado a eleição, não precisava da segunda etapa, era só reassumir a função no dia 1º de janeiro de 2023 e tocar o barco. Mas como ele perdeu a eleição, foi preciso então acionar a outra fase do plano de golpe de Estado. E sobre essa fase, ou seja, sobre tudo que aconteceu a partir da derrota nas eleições até o 8 de janeiro, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo com você. Vou te contar com mais detalhes da investigação da Polícia Federal, quais foram as ações que foram tomadas pelos bolsonaristas a partir do momento em que o Bolsonaro perde a eleição e ele percebe que agora é agora ou nunca. Ou dá o golpe ou sai fora da presidência. Eu volto amanhã com esse vídeo, tá? Se você quiser continuar acompanhando, vem voltando nos próximos dias que a gente vai detalhar essa investigação. A ideia é fazer vídeos que você possa consultar se você tiver dúvidas sobre alguma coisa da investigação. Os próximos vídeos vão ter muito mais detalhes, principalmente detalhes do relatório do inquérito da Polícia Federal. Eu fico por aqui por hoje. Volto amanhã com mais informações sobre essa história. Eu quero que você volte para poder continuar acompanhando. Deixe suas opiniões no comentário. Tinha alguma coisa desses fatos que eu relembrei aqui que você já não lembrava mais, que já não estava aí na sua memória? Conta para mim. É isso, eu fico por aqui. Volto a qualquer momento com outras notícias da política brasileira. Um abração. Tchau.